Bom dia, pessoal. Nesse primeiro momento, nós vamos para a disciplina de História, onde vocês irão pegar o livro e abrir ele na página 52, certo? No ano de 1400, a população brasileira era contada pela Igreja. A Igreja era quem contava aquelas pessoas que nasciam, certo? E aquelas pessoas que morriam. Porém, não era em todo lugar que tinha igreja e tinha lugares de difícil acesso. Por esse motivo, a igreja não tinha acesso a algumas pessoas que nasciam e outras que morriam. E com isso, ficava difícil fazer a contagem da população brasileira no ano de 1400. Mas nós vamos observar que com o passar do tempo, isso foi mudando, isso foi modificando e com isso as facilidades foram aparecendo. De acordo com essa estimativa, em 1500 havia cerca de 15 mil pessoas. Em 1600, cerca de 100 mil pessoas. Em 1700, era 300 mil pessoas. E em 1800, mais de 3 milhões de pessoas. Então, nós entendemos nesse primeiro momento que a população brasileira ela foi crescendo com o passar do tempo, com o passar dos anos. E isso foi facilitado através das novas descobertas para que essa contagem fosse feita de uma forma que viesse abranger a quantidade certa de pessoas, de habitantes que existiam no nosso país. Em 1872, foi realizado um censo demográfico para contar a população brasileira e, com isso, saber quantos analfabetos existiam no país. Dos 10 milhões de habitantes que existiam em 1872, 80% eram analfabetos, ou seja, dos 10 milhões de habitantes que existiam no ano de 1872, 8 milhões eram analfabetos, que não sabiam ler nem escrever. Veja só como essa quantidade era grande. Desde 1936, os censos passaram a ser realizados pelo IBGE, que significa Índice Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele serve para coletar as informações existentes no país. Nesse caso, eles é importante para saber quantas pessoas existem no Brasil. Aí também o Índice Brasileiro de Geografia e Estatística serve para dizer quantos analfabetos existem no Brasil, quantas pessoas não vão à escola. Também ele serve para saber quantas pessoas votam no país, qual a quantidade da população. O Índice Brasileiro de Geografia e Estatística também serve para dizer quantas pessoas morreram de acidente, por exemplo, quantas pessoas nascem por ano no Brasil, e etc, e etc. Então, a partir do ano de 1936, quem começou a fazer os censos foram o IBGE. Essa tecla bem conhecida, né, que significa Índice Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, a população brasileira no ano de 2020 é de 209 milhões de habitantes. Isso no ano de 2020. Perceba o quanto a população ela vai crescendo com o passar dos anos. E segundo esse mesmo IBGE, o Brasil tem cerca de 11 milhões de analfabetos no ano de 2020. Então, esse número é muito alto. Com isso, o governo, com essa quantidade, né, com esse número absurdo, o governo tem a possibilidade de procurar formas para que esse número gigante de analfabetos eles possam diminuir, né? Eles possam diminuir. Então, a partir desse número, o governo usa estratégias para que esse número possa diminuir, certo? Essa foi nossa aula de história, tá bom? A atividade que eu vou passar, vocês vão escrever no caderno, copiar e resolver, tá certo? Após a escrita e a resolução da atividade, vocês me enviam. Estou aguardando a atividade, tá bom? Beijos, pessoal. Abraço a todos.